Relacionamentos interpessoais em período de campanha eleitoral. A política está destruindo a comunhão da igreja? Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Debate. E para participar desse debate, desse bate-papo, nós convidamos o pastor Marinel Chiton da Silva, aqui do Espírito Santo, que está conosco. Convidamos também o pastor Maurício Fragari, da Nova Igreja, no Rio de Janeiro. E o pastor Paulo Eduardo, da Igreja Batista de São Paulo. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o pastor Maurício Fragari, mas todos ficam à vontade para comentar. Será que a igreja não cedeu à tentação de deixar que a política, os assuntos de política na igreja dominassem a comunhão e a fraternidade? Causando inimizades, inclusive? Lília, eu não tenho dúvida em relação a isso. Acho que a igreja brasileira ela tem tido um posicionamento muito estranho, muito negativo nessa história toda, porque começou a fazer exatamente aquilo o que não deveria, que é misturar o profético com o secular. E aí eu explico. Quando você vai no Antigo Testamento, embora eu seja um pregador que estou sempre falando sobre a questão da Nova Aliança, botando ênfase na Nova Aliança, que nós precisamos olhar para o Antigo Testamento com os olhos da Nova Aliança. Eu entendo que no Antigo Testamento os reis e os profetas nunca ocupavam uma posição do outro. E a posição do profeta sempre foi uma posição de confrontação em relação ao rei. Então o profeta era uma espécie de guia que trazia um equilíbrio, né? Você vai ver, por exemplo, um rei como Acabe, que era considerado um péssimo rei, e o profeta Elias confrontou o rei. Ele não foi lá pedir um cargo para o rei, ele não foi lá para tentar passar a mão na cabeça do rei e tal. Não, em todas as oportunidades, Elias apontou dizendo: olha, você está pisando na bola, você errou, você precisa se arrepender, você precisa mudar. E eu acho que a função da igreja nessa história toda é lembrar desse papel profético da igreja, olhar para cobrar da autoridade governamental a ação naquilo que é justo, naquilo que é correto, né, e não tomar partido de A ou B. Porque quando você toma um partido, você fica comprometido, né? Complicado. E o que o senhor pensa sobre isso, pastor Paulo? Pastor Maurício, sim, concordo mais especificamente com essa última parte da fala do irmão. Nós não devemos tomar partido, mas a função profética da igreja leva a igreja a protestar profeticamente, como foi o caso de Elias, que foi um ministério profético de grande protesto com relação a Acabe, e também a se posicionar. Eu entendo que no momento em que nós estamos vivendo, a igreja não deve se posicionar quanto a partidos, quanto a candidatos, mas sim se posicionar com muita coragem, com muita contundência contra violações gravíssimas que estão sendo propostas e que estão se instalando em nosso país, violações em relação à dignidade humana. Então, por exemplo, qualquer proposta, eu digo muito isso no púlpito da minha igreja, qualquer proposta, seja de que partido for, seja de que candidato for, que levante a bandeira, por exemplo, do ensino da ideologia de gênero, eu vou falar com muita severidade contra.
Eu não menciono partido, mas eu digo, não vote em partidos e candidatos que levantam esta bandeira. Porque isso é o absurdo do absurdo, é uma violação da dignidade da criança. Qualquer proposta que levanta a bandeira da legalização do aborto, e normalmente são aqueles que são os ativistas dos direitos humanos. Os ativistas dos direitos humanos propondo o assassinato de seres humanos, pelo fato de estarem ainda na fase intrauterina. Então, eu penso que a Igreja de Jesus deve levantar, sim, a sua voz com muita contundência contra tais coisas. E nós temos, sim, não fugindo, Lilian, do foco do nosso bate-papo aqui, temos, sim, nitidamente, pessoas na Igreja de Cristo que elas colocam a sua posição ideológica acima de valores, princípios cristãos e da própria fé. Então, isso acontece, sim, o que acaba, inevitavelmente, gerando conflitos e dificuldades relacionais. Enfim, se nós devemos, ao mesmo tempo, sermos muito cuidadosos para que a gente reaja com brandura, com compaixão, com amor, mas também não podemos perder, em hipótese alguma, esse viés profético, a Igreja de Cristo que se posiciona com veemência contra os absurdos que estão tramitando em nosso país. Não nos esqueçamos que João Batista perdeu a cabeça. Por quê? Literalmente, né? Foi degolado. Porque ele, sem receios, chamou Herodes de raposa. Ele realmente fez um confrontamento, né? Diferentemente do que eu percebi pela fala dos pastores, de que a igreja de hoje acaba se adequando aos moldes dos demais que não representam a Igreja de Cristo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta ao pastor Marinelston, que está aqui conosco. Nós, como cristãos, muitas vezes somos acusados de exercer uma postura de ódio. Isso por aqueles que se intitulam de esquerda. Será que essa quebra de relacionamento provocada justamente por deixar a política dominar a comunhão não dá motivo para que eles entendam que nós estamos vivendo esse clima, às vezes, de ira, de divisão? Veja bem, Lília, eu quero, com alegria, saudar os colegas, pastor Maurício e o pastor Paulo Eduardo. É uma honra poder dividir essa banca de debate aqui com os senhores. Eu estou aqui no estado menor da região sudeste, que é o estado do Espírito Santo, mas o que a gente percebe é exatamente que não existe negociação com as pautas pecaminosas em relação à igreja. A igreja sabe perfeitamente o seu posicionamento como igreja na terra. É bem verdade que, com a eleição do atual presidente da República, nós conseguimos detectar o que é esquerda e o que é direita. Muitos de nós, eu, por exemplo, que particularmente, se é que eu posso usar essa expressão, nasci na igreja, estou aqui com meus 58 anos de idade, servindo a Deus. E muitos de nós fomos enganados pela esquerda e por aquilo que ela defende. Mas com a chegada do atual presidente da República, nossos olhos abriram. E entendendo o que a esquerda defende, nós não podemos definitivamente coadunar, não podemos nos aliançar com essas pautas que eles defendem. Então, eu entendo que a igreja ela precisa se posicionar sim. Eu fui criado num ambiente em que a maioria dos nossos líderes anteriormente diziam que a gente não podia se envolver com política. Mas esse envolvimento não pode estar provocando um relacionamento nocivo quando um membro se posiciona de uma forma e outro de outra, e aí quebra-se a comunhão,
a amizade, inclusive? Não, eu não entendo que seja algo nocivo. Eu entendo que seja algo depurador. Eu percebi muitas pessoas nesta eleição que estão na igreja, servindo a Deus, mas que estão em aliança com essas pautas da esquerda. Estão em aliança com o aborto, estão em aliança com a legalização das drogas, estão em aliança com a ideologia de gênero, estão com aliança com a erotização de crianças, que são essas pautas que a esquerda defende. Então, como igreja, nós como pastores e como profetas nesse tempo presente, precisamos esclarecer o nosso povo em relação a isso. Então eu entendo que nós não podemos viver e aliançado com a politiquice, com a politicabice, com a politicagem. Agora, a política em si é a arte do bem governar. E entendo eu que Deus está do lado desta arte do bem governar, do lado político. Então, cabe a nós, sim, defendermos, esclarecermos, mostrar para o nosso povo o que esses enganadores estão querendo trazer para o seio da igreja. Pastor Maurício, me dirijo agora ao senhor. O cientista político e pastor também, Del Antônio, ele fez uma colocação durante uma entrevista dizendo que, dentro de poucas décadas, a igreja, a religião, o cristão de um modo geral, vai definir a pauta política nacional e definir também quem serão os eleitos. O senhor acha que a gente está caminhando para isso? William, a verdade é a seguinte, qualquer política pública, ela é definida a partir de uma visualização, um entendimento que aqueles que estão nos postos e cargos políticos observam numa maioria. Então, se realmente a igreja progredir para se tornar, a igreja evangélica progredir para se tornar uma maioria aqui no território brasileiro, é provável que isso aconteça numa certa medida. Mas também a gente tem que lembrar que quem está na governança está ali para governar para todos, não está ali para governar só para os evangélicos ou só para a igreja. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não acabar caindo no erro que já se caiu historicamente do Estado se misturar com a igreja misturar com o Estado. Acho que eu tentei, na minha primeira fala, dizer que eu concordo com aquilo que foi colocado pelo pastor Paulo, no sentido de que a igreja precisa se posicionar para defender o que é justo, o que é correto, à luz da palavra. Então é óbvio que quando a gente, não importa se quem está defendendo a pauta A, B ou C é da direita ou da esquerda, no momento que alguém defende a legalização do aborto, a igreja tem que se posicionar muito claramente contra essa posição, vem ela da direita, vem ela da esquerda. Quando alguém está falando em legalização das drogas, eu não quero saber se quem está falando isso se é o Bolsonaro ou se é o Lula. A gente, como igreja, e com a experiência que a igreja tem com ex-usuários de drogas, ela tem que se posicionar, claro, é óbvio. E outras políticas, a gente está vendo hoje no Canadá, que essa coisa da ideologia de gênero. No Canadá isso aí está com uma força tão grande que já existem pediatras lá especializados em fazer castração hormonal em crianças de 5 anos de idade, que estão com a mente ainda em formação, que se dizem, é um menino que diz que gosta de brincar de boneca, que gosta de usar vestido, e os pais levam e o pediatra recomenda a castração hormonal. Isso é uma doideira, isso é uma maluquice. É óbvio que a igreja precisa se posicionar e não admitir, não aceitar que isso chegue aqui ao território brasileiro. É diferente da igreja se tornar partido, né? Essa discussão está muito interessante, mas eu queria pedir aos pastores que a gente voltasse um pouquinho à questão do relacionamento interpessoal na igreja.
Porque isso, Sim. agora eu me dirijo ao pastor Paulo Eduardo, isso não deveria ser uma prioridade, ainda que defender pautas que estejam dentro dos princípios cristãos deva ser a grande prioridade também, mas o amor ao nosso irmão não estaria também numa escala de grandeza? Até que ponto essas pautas pode ter o poder de me deixar mal com o irmão que pensa diferente? Aí, só para encerrar minha colocação, pastor Paulo, depois do dia 30 de outubro, quando tudo tiver terminado, o que vai sobrar? Como é que nós vamos cuidar do rebanho que está ferido uns com os outros? E para promover o perdão também. O que é importante nisso tudo, pastor? Eu concordo plenamente, Liliana. Mas também é verdade, eu insisto neste item que eu mencionei na minha primeira participação. A gente não pode sacrificar posicionamentos a partir de princípios em função de, vamos lá, do estar bem com o outro. Princípios se superpõem, eles são basilares, eles orientam a nossa vida, a nossa existência. Deixa eu te dar exemplo, então. Tem algumas pessoas muito amigas mesmo, pelas quais eu tenho carinho. E até alguns que são muito próximos em termos parentais, são parentes muito próximos, que pensam diferente de mim. Eu me empenho, quando eu estou com eles, para que a gente não toque no assunto posicionamento político partidário, momento da política do nosso país. Para quê? Para que haja um relacionamento fraterno, de paz. Me empenho muito para isso. Mas, se o assunto vem, se ele é colocado na pauta, eu tenho que me posicionar. Entendeu? Pessoas muito próximas que pensam bem diferente de mim. Eu não posso sacrificar a minha posição, porque eu estou muito convicto de que posições que eu tenho adotado têm fundamentação bíblica, escriturística. Então, não posso sacrificar posicionamentos para que o relacionamento seja mantido, diríamos assim, de modo agradável. Me empenho, sabe, Lília? Me empenho muito para que... Entendi. E eu confesso, eu tenho falhas e tenho defeitos, mas essa virtude eu tenho. Eu disse isso domingo passado na minha igreja. Esta virtude eu tenho. Eu sou diplomático, eu sou cordato, eu sou pacificador, muito, eu sei que eu sou. Algumas das minhas ovelhas, com muito amor, até falam: pastor, você precisa usar mais o cajado, com mais força, algumas vezes, por causa do meu traço muito pacificador, né, na condução do rebanho, muito pastoral. Mas, enfim, eu tenho essa virtude. Entendi. Vocês concordam que a gente não deve sacrificar os nossos princípios, nossa postura diante de alguns temas importantes, ainda que assim eu tenha que prejudicar um relacionamento? Eu diria, Lília, o seguinte: eu sim sou bem prático nas coisas. Eu, por exemplo, como pastor, levantou um irmão lá da igreja, num trabalho de oração, e pediu 1 minuto. E esse irmão levantou e chegou na frente, nós ficamos na expectativa, pensando que ele vai falar alguma coisa. Ele disse: não, eu quero dizer que eu, minha mulher e meu filho vamos votar no Lula. E falou isso, e aí nós ficamos assim olhando para ele, e aí começou a falar mal do Bolsonaro. Nisso eu intervi, eu disse: meu irmão, veja bem, o Estado democrático de direito, ele contempla essas divergências de opiniões. Portanto, queria te falar o seguinte: se você vota em Lula, o voto é secreto, o voto é seu. Mas eu, particularmente, e a maioria aqui da nossa igreja, não votamos. E encerrou o assunto. E nisso ele ficou tentando achar palavras para tentar justificar o seu voto. Não era o momento para isso. Então eu tive que cortar. Entendi. Exatamente ali,
mas se percebeu que a maioria das pessoas que ali estavam ficaram incomodados com aquela situação. É uma realidade nas nossas igrejas e vai ser uma realidade pós-eleição, isso é muito claro que vai estar. E nós vamos precisar de buscar de Deus muita habilidade em Deus para poder resolver essas situações e tentar tirar esses traumas. Lília, eu posso fazer uma brevíssima intervenção antes do pastor Maurício? Rapidamente, eu quero só pontuar aquilo que o pastor Marinelson falou. Não vai terminar, tá, Lília? Pelo menos eu penso. O aquecimento do momento, passando as eleições, ele será mantido. Essa bipolarização, direita, esquerda, conservadorismo e progressismo, ela tende a se prolongar e a ter desdobramentos mesmo após a eleição. É a impressão que eu tenho. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita entre pastores americanos e a maioria diz que não se sente preparada para lidar com membros com traumas. Eu me refiro a traumas, por exemplo, de abusos sexuais, a tragédias, tragédias e outros tipos de problemas. A não ser trauma relacionado a luto. Os seminários preparam o pastor para lidar com luto, mas não outros tipos de problemas pessoais. Por que eu estou trazendo o resultado dessa pesquisa? As nossas igrejas no Brasil, o senhor entende que elas estão tendo liderança cristã para cuidar dessa área da vida delas? Num momento como esse, por exemplo, em que muita gente sai ferida, os pastores estão preparados ou a gente precisa avançar nisso ainda? Lília, olha só, eu acho que isso aí se encaixa também dentro daquilo que é a parte central dessa conversa toda aqui. Será que isso tudo está dividindo os irmãos nas igrejas? Não só nas igrejas, né, nas famílias, círculo de amigos e tal. Tem afetado, sim. Eu acho que, basicamente, a igreja está demonstrando se está havendo essa divisão sem que haja conciliação e reconciliação. Então a igreja está demonstrando que realmente não está preparada para isso. Agora, eu acho que o problema maior, especificamente falando sobre a questão levantada no início do programa, a resposta para a questão da divisão. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ou ele desaprendeu ou não aprendeu a ouvir. Acho que o maior problema é esse. A gente já está armado uns contra os outros, e a gente já está pronto para... A maioria das pessoas por aí já anda pronta para mandar uma resposta desaforada para alguma coisa que ela ouça, que ela creia ou entenda que foi para ela um desaforo. Então está todo mundo muito com a cabeça muito quente. E as pessoas não estão sentando para simplesmente conversar e expor ideias. Então, quando o pastor... eu não consegui ainda falar direito o nome do irmão. Mari Washington, é isso? Marinelson. Que um irmão se levanta na igreja para dizer eu vou votar no Lula, ele não apresentou uma ideia, ele apresentou apenas uma situação que pode ter constrangido um monte de gente, e como o pastor falou, provavelmente a maioria na igreja dele tem um voto diferente, e isso aí já cria ali um conflito. Não foi uma proposta de, gente, vamos conversar, porque eu tenho uma opinião que talvez seja diferente do irmão fulano, do irmão ciclano, vamos conversar a respeito disso. Por que eu vou votar no Lula? Por que o outro vai votar no Bolsonaro? O que está por detrás desse voto? As pessoas não estão dispostas a conversar sobre isso, e muitas, às vezes, nem sabem exatamente explicar por que vai votar nesse ou naquele, a não ser com uma visão muito superficial, a respeito da direita ou a respeito da esquerda. E eu acho que a gente precisava, nesse momento agora, como disse o pastor Paulo, de ser aquele apaziguador, aquela pessoa que tem essa capacidade de trazer as pessoas para um momento assim de esfriar um pouco mais a temperatura e conversarmos civilizadamente para colocar ideias. Eu já fui
na minha adolescência, eu era de esquerda rasgado. Hoje, eu me defino muito mais como um conservador. Mas vamos sentar com quem é rasgadamente de esquerda. Eu tenho na minha igreja muitos jovens que são de esquerda. E eu já marquei com eles para essa semana, a gente vai sentar e vamos conversar. E eu falei para eles, olha, não é para quebrar pau, não é para brigar, não é para gritar, é para a gente conversar. Eu quero entender o que vocês pensam e quero que vocês entendam o que eu penso e o que muita gente pensa. Vamos sentar, vamos conversar civilizadamente. Acho que está faltando um pouco isso. As pessoas sentarem para se ouvir umas às outras e ter alguém moderando ali para não deixar de escambar para briga, para discussão, para se pôr ideias sobre a mesa, para se discutir, se debater. E é claro, isso não implica em abrir mão de certos valores que são inegociáveis. A gente não admite, como eu disse aqui, venha da direita ou venha da esquerda, a gente não admite legalização de aborto, a gente não admite droga, a gente não admite ideologia de gênero. Isso aí é ponto passivo, isso aí não tem discussão a respeito disso aí. Mas vamos sentar e vamos discutir a ideia, para a gente também poder mostrar por que esses conceitos e essas ideias são consideradas, à luz da Bíblia, como coisas erradas. Por que nós, como cristãos, não aceitamos o aborto, a ideologia de gênero, isso ou aquilo? É preciso que as pessoas ouçam, para elas poderem também ter uma base melhor para poder se posicionar de forma mais adequada. Até porque, né, pastor Maurício, se a gente não cuidar disso que o senhor acabou de falar, a gente pode incorrer naquilo que a gente chama dos pecados capitais, né? Dentre os 7 tem a ira e a soberba. Há um risco, né, de nós como cristãos viver esses 2 pecados capitais que eu acabei de citar e depois que passar o dia 30, isso ainda deixar frutos difíceis de se lidar com eles? Quem gostaria de Não, eu creio que sim, acho que a gente... eu creio que sim, desculpa se eu estou atropelando alguém, mas eu creio que sim, acho que a gente precisa aprender a ouvir e aprender a mediar os diálogos, para que haja diálogo, né? Diálogo implica em algo do fala, alguém que responde, alguém que ouve e que torna a replicar, para se chegar a uma conclusão decente a respeito de certos assuntos, para que a gente também entenda o outro, né? Da onde ele está vindo, para onde ele está indo, o que ele acredita, será que ele tem base para acreditar naquilo que ele diz que crê? Então vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver onde a gente chega. Eu acho que é por aí que começa a solução do problema. Quer falar, pastor Paulo? Posso falar? Sim, defendo intensamente o fato de que a igreja tem que ser apaziguadora de relacionamentos saudáveis, fraternos. Isso é um traço do ministério do Senhor Jesus, que nós temos que ter este traço. Nós, como pastores, estamos aqui como pastores, e nós, como igreja de Cristo. Tá? Mas, inevitavelmente, o firmar posições bíblicas cristãs nos colocará em atrito com outros. Inevitavelmente. Isso é inevitável. Eu vou falar para vocês agora e vocês entenderão do que eu estou falando, mas eu preciso ser cuidadoso nos termos e nas minhas falas. Vocês entenderão. Eu respeito qualquer que seja o posicionamento da pessoa acerca da sua sexualidade. Sou radicalmente contra que qualquer pessoa sofra violência e seja desrespeitada por conta do seu posicionamento acerca da sua sexualidade. Entendo que a pessoa tem o seu espaço e tem o direito de ter o seu espaço na sociedade a despeito do seu posicionamento sobre a sexualidade. Mas eu tenho os meus valores, dos quais eu não abro mão. E eu tenho muito definido para mim o que é pecado, o que não é pecado, o que biblicamente é classificado como transgressão, o que biblicamente é classificado como algo aprovado por Deus.
Só que eu estou tendo que escolher palavras agora, ser comedido por conta de possíveis consequências. Não sei qual será o alcance da publicação disso, imagino que seja grande. Esse veículo de comunicação tem grande expressão, eu sei disso. Então eu estou tendo que ser comedido, porque eu não tenho o direito de me posicionar abertamente. Eu não estou falando em termos explícitos, estou falando em termos implícitos, porque eu preciso ter esse cuidado, porque eu fui tolhido de ter os meus posicionamentos abertamente. Posso ser processado judicialmente. Então, nossas posições conservadoras, bíblicas, cristãs, inevitavelmente nos colocarão em rota de choque com outras pessoas. Inevitavelmente. Pastor Marinelston. Eu estava vindo para cá, estava vendo um vídeo de um rapaz, um transexual, chegou num restaurante e quis entrar dentro de um banheiro de mulheres. O cara estava de biquíni, tapando a sua genitália da frente, e transexual, homem, e querendo entrar no banheiro de mulheres. Isso deu um quebra-pau, porque alguns maridos e namorados de mulheres que estavam no banheiro não aceitaram aquilo. Ora, eu sou avô, tenho uma neta que chegou na minha casa agora de pouco, tenho uma filha, e eu confesso, eu não estou preparado para que, se minha mulher, minha filha ou minha neta estiver dentro de um banheiro que é exclusivo delas, das mulheres, entrar um cidadão com a genitália masculina e querer usar o banheiro do mesmo jeito. Senhores, isso é uma coisa que nos chama a atenção, e a gente, como homem, como hétero, não dá para aceitar uma coisa dessa. Não dá. Não dá para conviver com isso. E pasmem os senhores, a sociedade brasileira está começando a aceitar isso com certa parcimônia. E essas coisas vêm chegando para dentro da igreja. Como profeta, como alguém que defende os interesses de Deus, da Bíblia Sagrada, não dá para coadunar com isso, e nem tampouco fazer vista grossa com essas coisas. O ex-presidente da República diz que, se ele for eleito, ele vai perseguir pastores, padres. Diz que o modelo de família que se defende hoje é um modelo completamente atrasado. Diz que aborto é algo que deve ser liberado no Brasil. Nenhuma mulher tem o direito de tirar uma criança que está no seu ventre. Ela é dona do corpo dela, agora do corpo daquela criança que está no seu ventre, esta mulher que está levando, que é grávida, não é dona. Quem é dona é Deus e a própria criança. Então nós somos a favor do nascituro. Fazer uma contemporaneidade dessas situações é aceitar esses argumentos nefastos da igreja. Ou nós nos posicionamos ou permitimos que o pecado entre. Nada contra os homossexuais, mas eles não podem exigir que eu tenha que aceitar o que eles aceitam, de maneira alguma. Esse é meu posicionamento. Pastores, uma última pergunta para os senhores. Os senhores entendem que é do interesse de Deus que se utilize o púlpito para se falar, ainda que indiretamente, de política? É uma oportunidade de ser instrumento ou pode ser um motivo de até afastamento das pessoas que possam querer frequentar? É para quem essa pergunta? Pastor Paulo? Ótima pergunta, Lília. Ela é um desdobramento de tudo que a gente está dizendo, né? Insisto em dizer,
nós não temos que do púlpito dizer vote em A, em B ou C, vote no partido de tal posição, de esquerda, de centro, de direita. Não. Mas nós temos que, com veemência, orientar as ovelhas e aqueles que nos ouvem. Aqueles que violam frontalmente princípios de dignidade humana, aqueles que são frontalmente contrários àquilo que nós lemos nas Escrituras, aquilo que nós encontramos nas Escrituras, não votem neles. Penso que dessa forma devemos sim ser corajosos e dizer: não votem em quem tem como proposta violação de princípios nos quais nós cremos. Muito bem, assim nós vamos encerrar. Quero agradecer a participação do pastor Maurício Fragali, do Rio de Janeiro, do pastor Paulo Eduardo, de São Paulo, e do pastor Marinelston Silva, aqui do Espírito Santo. Muito obrigada pela participação. Eu sou Lília Barros e este foi o Comunhão Debate. Você pode acompanhar o conteúdo deste debate nas nossas plataformas, em todas as redes sociais da Comunhão.